Muito boa noite a todos. Damos início a partir de agora a mais um estudo bíblico. Estudo bíblico que, nestes tempos de pandemia, tem sido realizado, como os demais trabalhos da igreja, de forma online, mas que certamente tem contribuído em muito para a nossa unidade cristã, de forma que, ainda que virtualmente, estamos reunidos em torno da palavra de Deus, fazendo uma pausa nas nossas atividades do meio da semana e tendo então a oportunidade de juntos nos debruçar em temas extremamente relevantes que venham ao nosso encontro a fim de aquecer a nossa alma, trazer alento ao nosso coração, muitas vezes atribulado e repleto de expectativas por esse tempo, e assim então encontrando na palavra de Deus o alimento necessário para nos fortalecer e continuar a nossa caminhada. Como você deve estar já contemplando na tela do seu dispositivo, nosso assunto hoje será humildade. Humildade. E o subtítulo desta proposta temática, humildade, traz a seguinte expressão: somos todos do mesmo barro. Humildade será o nosso tema de hoje, é o nosso grande desafio, e eu convido você a me acompanhar na leitura da palavra de Deus que aparecerá no seu dispositivo, que seguirá ou servirá como base para a nossa reflexão nesta noite. O texto bíblico que nós temos projetado é o texto do livro dos Salmos, capítulo 138, dos versículos 1 ao 3 e depois o 6º versículo. Essa será a nossa base bíblica para o desenvolvimento desse assunto extremamente importante e pertinente para o nosso tempo, como você realmente poderá se certificar disso à medida que o estudo for se desenvolvendo. Mas acompanhe a minha leitura e desde já sincronize o seu coração com o coração de Deus a partir desta mensagem. O texto da palavra do Senhor, então, diz o seguinte: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltando para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças a teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Amém. Gostaria de deixar uma ênfase aqui nesta última parte do versículo 6º, que diz assim categoricamente: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. É claro que isso não significa que o Senhor está fisicamente distante de nós, até porque comemoramos ainda recentemente, no último domingo, o domingo do Pentecostes, que celebra a presença da terceira pessoa da Trindade, da pessoa do próprio Deus conosco, na pessoa do Espírito Santo. Portanto, Deus não é um Deus de longe, Deus é um Deus de perto, que na mesma proporção que mora no seu alto e sublime trono, no poder do Espírito Santo, está presente, selando os nossos corações e nos acompanhando passo a passo. Na verdade, a força do Salmo mostra aí, então, uma diferença qualitativa envolvendo Deus e os homens, né? Embora Deus seja o Todo-Poderoso, Deus das alturas, não é? Ele olha para os humildes. Ele tem os olhos atentos aos clamores dos humildes. E por isso que Deus, então, vem ao seu encontro
para fazer justiça e colocar-se ao lado daqueles que nutrem a humildade no seu coração. Vamos curvar as nossas frontes e vamos conduzir a Deus uma palavra de oração. Nessa palavra de oração, nós vamos também nos lembrar do nosso país, do sofrimento enorme que temos sido submetidos, envolvendo a crise da pandemia do Covid-19, que tem ceifado a vida de muitas pessoas, dentro de muitas famílias, tem feito ou trazido um abalo muito grande no campo econômico, não apenas de famílias, mas da nação inteira. Tem trazido uma série de embaraços, uma série de expectativas, mas a nossa palavra é uma palavra de esperança, e por isso nós queremos entregar estas vidas preciosas, o nosso país, o nosso mundo, por que não, diante do altar de Deus em oração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e me acompanhe nessa palavra de oração. Oremos. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, repletos de esperança, porque podemos, como discípulos, fazer a mesma indagação que os discípulos de Cristo fizeram nos dias do Evangelho, que dizia: Senhor, a quem nós iremos? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. E a essa palavra bendita que nós queremos recorrer nesta hora, para recolher a esperança suficiente para continuarmos a caminhada de modo sábio. A Tua palavra diz que a aprovação da nossa fé, uma vez experimentada, a aprovação da nossa fé, uma vez vivida com perseverança, renova a esperança no nosso coração e derrama do Teu amor, dando coragem e segurança para continuar a caminhar. É assim que nós queremos agir. Esse é o nosso proceder nesta hora, Senhor. Recebe, ó Pai, a nossa oração. Recebe, ó Deus, o compromisso do nosso coração. Como Igreja de Cristo, nós intercedemos nesta hora pelas inúmeras famílias do nosso país e de todo o mundo que estão sofrendo nesta hora a perda de entes queridos, como resultado da pandemia do Covid-19, que tem ceifado a vida de milhões de pessoas. Que o Senhor leve o consolo ao coração de cada família. Que o Senhor, ó Deus, traga consolo, ó Deus, a nós que olhamos o panorama histórico de dentro das nossas casas, muitas vezes nos sentindo impotentes para conduzir qualquer tipo de colaboração com o nosso mundo, para que possamos ver os efeitos nefastos dessa pandemia cessarem. Que o Senhor traga esperança ao nosso coração. Que o Senhor cuide pessoalmente dos doentes. Que o calor da Tua presença possa aquecê-los e os encher de esperança, sentindo que o Senhor está com eles. Senhor, nós também oramos pelos irmãos e irmãs, em primeiro lugar da nossa igreja, que estão enfermos, que têm povoado as listas de oração da nossa igreja, e que carecem dos Teus paternais cuidados, que carecem do derramar da Tua sabedoria sobre a vida dos médicos, para que possam ministrar a eles cuidados eficientes no sentido de trazer uma solução aos seus problemas de saúde que, embora não tenham a ver com a Covid-19, mas são tratamentos muitas vezes prolongados, tratamentos que precisam ser ministrados de forma rápida e eficiente, a fim de que haja preservação da vida. Nós entregamos essas vidas preciosas no Teu altar, ó Deus, para que o Senhor derrame sobre eles os Teus cuidados. Fica, Senhor, conosco agora no decurso deste estudo, que o Senhor nos ilumine e este tema importantíssimo, essa temática da humildade, possa nos trazer um aprendizado que traga não apenas conforto ao nosso coração, mas uma nova experiência que possa corroborar para uma esperança nova e uma alegria verdadeiramente renovada na palavra do Senhor.
Oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E agora nós vamos louvar a Deus com um cântico que será projetado na tela do seu dispositivo. E eu faço um convite a você, para que você louve a Deus com esse cântico. A tela mostrará a letra e você pode acompanhar, ainda que você não o conheça, mas faça um esforço, aprenda agora. É tempo de aprender coisas novas. Vamos acompanhar.
igual ao teu. Muito bem. Vamos então agora diretamente ao nosso estudo bíblico. Nós iniciamos o estudo com a leitura de um texto no Salmo de número 138. E a ênfase nesse Salmo 138 foi, então, sobre a magnitude de Deus e mesmo Deus sendo o Senhor Altíssimo, a afirmação do salmista de que ele tem os olhos voltados aos humildes. Portanto, a humildade é uma atitude que Deus aprecia de forma grandiosa. E como servos do Deus Altíssimo, como cristãos, como seguidores de Cristo, nós precisamos nutrir no nosso coração não apenas o desejo, mas o compromisso de desenvolvermos uma vida repleta de comportamentos de humildade que venham a perfazer todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, enfim, algo que venha a revestir completamente todo o nosso ser. Isso é desejável para Deus, isso faz parte do caráter do próprio Cristo, que nós cremos que no poder do Espírito habita o nosso coração, e, portanto, é um caminho necessário a ser trilhado por cada um de nós, até mesmo como um fator crítico de sucesso para que realmente nós sejamos homens e mulheres cristãos que agradem totalmente o coração de Deus. Então, você deve estar vendo na sua tela aí o convite de um texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 até o versículo 11. Propositalmente, este texto ele não será projetado na tela do seu dispositivo para que você agora tenha um exercício de estar com a sua Bíblia aberta neste texto. E então, gostaria de convidá-lo, você tem um tempo para fazer isso, pode pegar a sua Bíblia de papel, pode pegar então a sua Bíblia no seu tablet, no seu celular, enfim, em qualquer meio de comunicação que você tem em mãos, para que você acompanhe passo a passo que nós vamos falar, que tem realmente esse texto agora como uma instrução do caminho a ser seguido. Enquanto você localiza esse texto, enquanto você vai abrindo o seu dispositivo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a humildade. Nós entendemos a humildade muitas vezes da forma equivocada. A sabedoria popular, não é? Popularmente falando, é comum as pessoas desenvolverem um entendimento sobre a humildade como uma característica ligada a uma pessoa de condição econômica mais simples, digamos dessa forma. É muito comum nós ouvirmos determinada expressão. Fulano é uma pessoa humilde, é mais humilde que ciclano, porque ele possui menos posses, porque possui menos bens. Ou ainda então, nós considerarmos uma pessoa humilde como uma pessoa muito simples, uma pessoa modesta na sua maneira de falar, na sua maneira de agir e daí por diante. Mas, quando nós tratamos de humildade segundo a perspectiva da vida cristã, é importante que nós lembremos que a humildade é considerada, na boa literatura cristã, uma das virtudes mais importantes a serem cultivadas pelo cristão. Aliás, existe uma curiosidade nessa palavra virtude. Né? A palavra em língua portuguesa, virtude, ela é uma palavra latina, ela vem do latim virtutes, que significa força. Portanto, veja, a sabedoria popular, enquanto considera a humildade algo que beira uma situação de fragilidade,
Nós encontramos na boa literatura cristã e na força da palavra de Deus que a humildade é uma das maiores virtudes do cristão, portanto, uma das suas maiores forças. E é assim que a humildade, por nós cristãos, deve ser vista, deve ser cultivada num processo de espiritualidade realmente saudável. Nós também podemos nos lembrar que para os primeiros monges cristãos, os primeiros homens que resolveram se isolar da sociedade para cultivar uma espiritualidade pura, uma espiritualidade pretensamente sem nenhum tipo de contaminação, nessas primeiras atividades monásticas, a humildade era considerada uma atitude do ser humano perante Deus. Ou seja, a humildade, desde o começo da compreensão cristã sobre esse tema, não era vista no relacionamento interpessoal, mas era uma força vista especialmente no relacionamento humano diante de Deus. Não, então, como já disse, um comportamento entre as pessoas. E nós temos um grande privilégio, não é? Segundo o texto que nós propomos nesta noite para o nosso estudo, Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao 11, nós temos aí o famoso hino cristológico, né? O famoso hino que fala sobre a kenosis de Cristo, né? Sobre esvaziamento de Jesus como Deus, não tendo por usurpação, né? Aí na tradição Almeida Revista e Atualizada, ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, tomou a forma de servo, veio habitar entre nós e caminhou conosco até a morte e morte de cruz. É claro que aí, então, nós temos não apenas o processo de esvaziamento, mas o texto depois fala para nós sobre o resultado benéfico diante de Deus desse processo de humilde esvaziamento, para depois haver um momento onde Deus irá honrar esse comportamento, elevando aí a pessoa de Cristo acima de todas as coisas, fazendo com que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, alguém agora que está habitando à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, nós cristãos temos um compromisso com a humildade diante da encarnação do próprio Cristo. Se nós cremos que o Cristo, o Emmanuel, é o Deus conosco, como diz essa expressão tão rica, nós precisamos, então, seguir pelo mesmo caminho como discípulos. Se nós cremos que o próprio Cristo, nosso Mestre e Senhor, abriu mão de todo tratamento real e majestoso que lhe era devido como Deus, e assumiu o posto de servo sofredor, conforme descrito pelo profeta Isaías, então nós temos aí um modelo definitivo de compromisso com a humildade que é a pessoa do próprio Cristo. E o texto aí, como já disse, mostra que depois dele consumar esse processo de auto-humilhação, então aí ele viveu a exaltação soberana da parte de Deus. Nós vamos então agora estudar e aprender um pouco mais sobre esse modelo de humildade revelado a nós pelas Sagradas Escrituras. E o nosso desafio não é apenas um estudo que olhe para a história de Cristo como uma história vivida no passado, mas como uma história que foi vivida no passado e que nos traz um desafio perene e constante, portanto, de, como discípulos, trilhar o mesmo caminho no nosso tempo, mesmo debaixo das situações que realmente nos envolvem. Está aí, então, projetado, né, a humildade, um itinerário espiritual a ser percorrido. Itinerário espiritual a ser percorrido. Portanto, nosso grande desafio
é olhar para a humildade como um itinerário, como um percurso a ser percorrido. Mas, pastor, por que um percurso a ser percorrido? Em Cristo, a humildade não está dada a cada um de nós. Nós já não temos, então, como cristãos, selados pelo Espírito Santo, a capacidade de viver de forma humilde, humildade no nosso coração. Exatamente. Nós temos essa capacidade, isso é bem verdade. Entanto, há algo que precisa aqui ser considerado. Embora, pelo poder do alto, pelo selar do Espírito no nosso coração, a presença de Cristo conosco, nós tenhamos essa capacitação sobrenatural, nós, como seres humanos naturalmente às avessas com a humildade, seres que, ao contrário da humildade, são terrivelmente propensos ao orgulho, à atitude que nos dias de hoje é tão nefasta quanto no passado, uma atitude que é completamente inimiga de Deus, não é? O orgulho. Nós precisamos percorrer, ainda que capacitados, uma trilha que nos leva ao desenvolvimento pleno desse comportamento humilde que realmente possa vir a fazer a diferença na nossa existência. Cada discípulo do Senhor é chamado para trilhar esse itinerário espiritual. E vai, então, do orgulho em direção à humildade. E vai da autonomia, dessa pretensa autonomia, desse orgulho autônomo, dessa autossuficiência natural do homem, à dependência de Deus. E de querer ser o primeiro para ser, então, o último. Um itinerário do pecado à virtude. Um caminho de santificação com Cristo até Cristo, que nos torna mais humanos, porque na figura do Cordeiro de Deus, vemos no Cristo aquilo que o homem deveria ser. Muito bem. Dando continuidade ao nosso estudo, nós então podemos verificar que, de acordo com as Escrituras, então Jesus se humilhou assumindo a forma de um escravo, assumindo então a forma de um servo. Ele se tornou como um de nós, para que nós nos tornássemos como ele. Você já parou para pensar nessa declaração? Que profundo isso, irmãos. Jesus fez questão de se tornar um de nós, para nos resgatar e nos tornar como ele, parecidos com ele. Essa expressão, na verdade, ela não é minha, não é da minha autoria, mas é da autoria célebre de um homem conhecido na teologia patrística como Cirilo de Alexandria, um bispo, um líder cristão importante que viveu entre os anos de 370 ao ano 444 da era cristã. Mas uma expressão extremamente sábia que vale a pena conhecermos, né? Porque o Cirilo, ele faz questão de dizer, em complemento à expressão que eu acabei de citar, que a obra do Espírito na vida do cristão procura transformar a existência do ser humano pela graça de Deus em uma verdadeira cópia, numa cópia perfeita da humildade de Cristo. Daí a importância iminente de olharmos para esse hino cristológico registrado pelo apóstolo Paulo como uma expressão de fé ou como uma declaração de fé exercitado com um compromisso nobre pela igreja primitiva, pelas primeiras igrejas cristãs. Portanto, era uma questão de honra
para o cristianismo, desde o momento em que o cristianismo se organizou como igreja, a fim de que as comunidades se fortalecessem em torno da expressão da humildade, da necessidade da humildade, como de fato algo que aproximava o discípulo do seu mestre, o seguidor do seu Senhor. E Cirilo aqui, por exemplo, e isso fazia parte da meditação da igreja primitiva, está mostrando claramente que o homem em si, naturalmente, não tem forças para essa aproximação. Mas a graça de Deus sobre nós derramada, essa sim, é suficientemente derramada sobre nós, nos capacitando a tornarmos-nos, então, cópias perfeitas da humildade de Cristo. Por isso, meus irmãos, esse processo, esse itinerário percorrido pelo ser humano em busca da humildade, implica, sim, aceitar a própria fragilidade, implica, sim, em mostrar que o ser humano, ele se reconhece como um ser frágil, como um ser inconstante e que naturalmente ele não consegue trilhar a contento esse percurso do orgulho para a humildade. É preciso, na verdade, reconhecer que se há um ser humano que cai constantemente, que tem processos de queda constantes, cuja estrutura de vida pode desmoronar facilmente à sombra de qualquer atividade externa. Portanto, a humildade não é fraqueza. Portanto, exercer a humildade é ter coragem de descer a sua própria humanidade, reconhecer, sim, as suas próprias barreiras, reconhecer, sim, que se vive como ser humano às sombras daquilo que Deus espera ver em nós, mas também é reconhecer que somente pela graça nós podemos, então, buscar esta semelhança com Cristo, numa posição de humildade, de um Cristo que desceu do seu trono e que nos mostra que a nossa humildade, em primeiro lugar, lembra a nossa existência que nós somos pó, que nós fomos feitos do barro. Ao pó voltaremos, inclusive. Mas enquanto matéria feita de pó, nós ainda temos muitas contribuições para trazer. Quero lembrar ainda aqui uma outra expressão também de um outro personagem da patrística da igreja cristã, Santo Antão, que era chamado de um dos pais do deserto, não é? Um dos homens que viveram reclusos no deserto, e um parágrafo lhe traz uma reflexão muito interessante, que diz ali: vi todas as emboscadas do inimigo estendidas sobre a terra, e disse gemendo, quem, pois, pode passar além dessas armadilhas? E ouvi uma voz responder, a humildade. É só a humildade, meus irmãos, que faz com que nós possamos ultrapassar inúmeras barreiras e possamos realmente nos encontrar com a nossa verdadeira humanidade, que acontece, ou que aflora, quando nós nos aproximamos cada vez mais do Senhor Jesus e do seu comportamento. Aliás, queria ressaltar aqui uma curiosidade. Esse termo humildade, conforme nós utilizamos hoje na língua portuguesa, ele vem também do latim, a partir da raiz de uma palavra que nós conhecemos suficientemente bem no nosso país, que é a palavra humus. Humus, que é a terra, mas é uma terra diferente, não é simplesmente um solo como outro qualquer, mas é uma terra que é composta
normalmente pela decomposição de materiais orgânicos, que fazem com que ela se torne uma terra repleta de nutrientes que, ao receberem sementes, podem fazer germinar um sem número de árvores frondosas e até frutíferas. E é muito próprio nós nos lembrarmos disso, porque o comportamento de humildade, ele é um comportamento muito interessante, na medida mesma que ele mostra a respeito de uma terra como essa. Muitas vezes ela não é notada num processo de nascimento, crescimento, florescimento e frutificação de uma árvore, por exemplo. Mas ela está ali. Muitas vezes ela é pisada, muitas vezes ela é desconsiderada, mas ao receber a semente, ela tem nutrientes suficientes para que ela germine, para que ela cresça, para que realmente ela possa dar os seus frutos. Então, veja, muito interessante, o homem e a mulher que vivem em humildade aprendem com essa figura coisas também relevantes. Nós não precisamos, para que sejamos relevantes nessa terra, ter um comportamento tão aparente como nós imaginamos. Há muitas pessoas que sofrem pelo simples fato de não serem notadas, mas enfim, isso para Deus nem é importante. Nós não precisamos ser notados pelos homens, importa antes que nós sejamos notados por Deus. No início do nosso estudo, nós falamos do Salmo 138, e esse salmo ele diz ali, no versículo que eu trouxe uma ênfase, o versículo 6º, Deus está habitando num alto e sublime trono, no seu posto de majestade, mas ele faz questão de observar a vida do justo, a vida do humilde. Portanto, importa-nos antes sermos relevantes para Deus do que ser relevantes para os homens. Apesar de que, dificilmente, quando você é alguém relevante para Deus, você passa desapercebido aos homens. Mas ainda assim, isso não é tão importante. Você pode ser humilde, não é? Da origem da palavra humus. Muitas vezes, as pessoas que são pisadas, muitas vezes as pessoas que passam por processos de sofrimento, são pessoas anônimas, ocultas em muitas situações. Ao receberem a oportunidade de ter uma semente benigna no seu coração, ou sendo entregues nas suas mãos, conseguem multiplicar essa semente e fazê-la germinar, fazer com que essa semente se torne uma árvore frondosa, bonita aos olhos, que floresça e venha dar muito fruto. Veja, que riqueza há numa imagem como essa, não é? Que ilustra muito bem a origem, a proposta de base de uma vida em humildade. Eu quero trazer, então, algumas propostas para a nossa reflexão, já agora aqui, então, pensando no encerramento desta meditação sobre a humildade, né? A humildade como um percurso, como um itinerário a ser seguido, né? Um itinerário a ser seguido que nos leva de uma condição deplorável de orgulho humano, que faz parte da nossa natureza contaminada pelo pecado, a excelência comportamental, a imagem de Cristo, que é ser humilde. A excelência comportamental que mostra que ninguém jamais se arrependerá de esvaziar-se a si mesmo, tornar-se servo, porque há seu tempo. Aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, conforme dizia o apóstolo Pedro, a seu tempo será exaltado pelo Senhor. Ainda que os homens não vejam essa exaltação. Mas uma vez eu reforço, isso não importa, importa antes que nós possamos satisfazer o coração do nosso Senhor e Deus. Portanto, nós precisamos aqui ter um cuidado muito grande de não deixarmos a nossa fé estagnada num processo de orgulho, uma fé que não
cumpre um itinerário suficiente para ir do orgulho à humildade. Por que isso, meus irmãos? O orgulho, né, se ele não for lançado fora da vida do crente, ele acabará por gerar crentes vaidosos, crentes que acabam desenvolvendo comportamentos julgadores, comportamentos preconceituosos, comportamentos cheios de si e egoístas. Isso não é desejável a um homem e uma mulher cristã. Isso precisa ser esquecido, isso precisa ser abandonado e é preciso ter um percurso que nos leve à imagem de Cristo em humildade. Então vejam, essa não é uma descrição agradável para um crente. Imagina o nosso testemunho como cristão ser um testemunho de uma pessoa vaidosa, julgadora, preconceituosa, cheio de si, egoísta. Isso não é agradável para nós, isso não é salutar ao Evangelho, não é isso que Deus quer de nós. Por isso nós precisamos ter coragem, sim, de abandonar essas coisas, que é uma inclinação natural do homem. Mais uma vez aqui eu reforço que humildade é uma virtude, como eu já disse lá atrás, humildade é uma força, uma virtude é uma força, nós precisamos ser fortes e termos coragem para trilharmos esse itinerário do orgulho para a humildade, a fim de reconhecermos que, se não tivermos essa iniciativa e buscarmos forças na graça de Deus para sermos semelhantes a Cristo, nós continuaremos engrossando a lista daqueles que continuam sendo, apesar de crerem em Deus, gente vaidosa, julgadora, preconceituosa e daí por diante. Se você realmente tem lutado contra isso, eu recomendo fortemente você ore a Deus, pedindo ajuda para conseguir enxergar aonde o pecado do egoísmo, com todos os seus filhotes e ramificações, tem se instalado na sua vida, para que Deus mostre, você combata isso e possa finalmente vencê-lo. Em segundo lugar, eu queria convidá-la a pensar agora nos seus relacionamentos cotidianos, porque não é face a um estudo bíblico que nós precisamos deixar esse momento sendo extremamente teóricos sobre o assunto. Muito pelo contrário, nosso objetivo é que nós recolhamos da boa teoria, da história do cristianismo, da boa teologia, da teologia bíblica e do exame bíblico acurado, os ferramentais práticos para nós aplicarmos aquilo que estamos aprendendo nos nossos relacionamentos cotidianos, no nosso dia a dia. Portanto, eu gostaria que você, nos termos de orgulho e humildade, pensasse um pouco naquilo que faz parte do seu dia a dia, nos seus relacionamentos em casa, nos seus relacionamentos no trabalho, nos seus relacionamentos, quem sabe, na escola, nos seus relacionamentos na igreja, nos seus relacionamentos com os grupos sociais, na mídia social. Afinal de contas, hoje, esse é o veículo por excelência pelo qual nós estamos nos relacionando ultimamente. Portanto, avalie. Ao lidar com as pessoas nesses ambientes diariamente, você tem, de fato, seguido o exemplo de Cristo? Tem se esvaziado, como diz aí Filipenses capítulo 2, versículo 7, tem se esvaziado de todos os seus pretensos direitos, a fim de que, num processo de esvaziamento, sem se apresentar previamente armado, com nenhuma artimanha da natureza humana, sem nenhuma precaução, você possa realmente conviver com as pessoas e até mesmo se comportar, se preciso for, como um servo de todos? Será que você está muito longe desse alvo? Há algo específico que você poderia fazer para diminuir essa distância? Portanto, meus irmãos, eis aí um grande desafio. Nós sabemos que, à luz de tudo que foi dito aqui, cada discípulo do Senhor
é chamado para trilhar esse importante itinerário espiritual. Um itinerário que, além de ir do orgulho para a humildade, vai da pretensa autonomia cega humana à dependência completa de Deus, que vai de querer ser o primeiro em todas as coisas a desejar a beleza de ser o último, para depois desfrutar da primazia daquele que é semelhante a Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem sido chamada para trilhar esse importante caminho espiritual, que vai da pompa e poder para a simplicidade de vida a serviço do próximo. Um itinerário que, sem dúvida, será um itinerário que trará muito mais benefícios do que nos tornar pessoas humildes, mas é um itinerário que nos levará do pecado à virtude, que nos levará a um caminho de santificação quando buscamos a semelhança de Cristo. E aí sim, quando buscamos a semelhança de Cristo, é que nós nos tornamos realmente mais humanos. Porque o Cordeiro de Deus, como nós vemos Deus, ele é o homem que nós deveríamos ser. Eis aí, irmãos, um grande desafio. Um desafio extremamente importante para o nosso tempo. Tempo em que muitas vezes nós vivemos, então, aflitos, querendo dar soluções pelo esforço próprio, querendo agarrar o touro à unha, não é? Como muitas pessoas assim o dizem, mas tempos que forçosamente têm mostrado o quanto o nosso orgulho, o quanto a nossa pretensa autonomia é extremamente impotente para as causas de maior porte deste mundo, da história e do universo. Portanto, que nós aprendamos com os ares daquilo que estamos vivendo, com a nossa impotência declarada e extremamente patente por um tempo que se chama hoje, a nos curvar diante da soberana vontade de Deus, buscarmos a semelhança de Cristo nos esvaziando, cumprindo este itinerário saudável e realmente contemplando os grandes frutos que virão a partir dessa transformação proposta pela graça de Deus e por esse caminho saudável proposto pelo Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te conduza nesse itinerário certo e seguro, que o levará a ser uma cópia do próprio Cristo. E não há privilégio maior do que esse. Que Deus te abençoe. Nós vamos nos despedir desse momento de estudo bíblico através de uma canção que será entoada a seguir pelo quarteto Arautos do Rei. Na verdade, este cântico é uma bênção, e com essa bênção nós estaremos encerrando o nosso trabalho nesta noite. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha
tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê